E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que finalmente parece que vai ter um novo estádio. O acordo com a W Torre saiu e temos mais informações sobre o novo Morumbi. E vai ficar, meu amigo, incrivelmente incrível. E também jogo treino do São Paulo contra o São Bernardo. São Paulo ganhou de 5-0, os reservas ganharam de 5-0 do São Bernardo. Tô trazendo tudo pra vocês. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força pra mim aí, beleza? Vamos assistir o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto. A gente vai falar muito sobre esse acordo com o São Paulo e a W Torre, o novo Morumbis, sobre o time do Zubeldia, sobre a permanência do Zubeldia pra temporada do ano que vem. E muito mais. Créditos eleitorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Esportes para conversar com o José Paz. Boa noite, Zé. E o Salazar tinha perguntado se eu vou levar meus filhos. Vou levar meus filhos, mas eu não quero deixar ninguém andar de kart. Eu sou muito preocupada. O Tricolor tem planos para reforma para o Morumbis, é isso, Zé? É isso, Michele. Beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo. O São Paulo já tem um acordo aí com a W Torre, né, com a construtora, para a reforma lá do estádio do Morumbis, um acordo que é diferente do acordo que o Palmeiras tem com a W Torre, por exemplo. A W Torre, quando reformou ali o Parque Antártica, né, construiu o Allianz Parque, a W Torre colocou o dinheiro e tem a gestão do estádio até 2044. O São Paulo não quer fazer dessa forma. O São Paulo quer ter o controle total do estádio do Morumbis, de tudo que vai fazer lá, e por isso está buscando investidores para fazer essa obra. Inclusive, o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, ele conversou com a gente ontem lá no evento do centenário do São Paulo lá no Morumbis. Ontem eu trouxe um pouquinho aqui para vocês. Ele disse para a gente que a W Torre tem até o final desse ano agora para apresentar o projeto de reforma do Morumbis, para que ele tenha aí mais de 80 mil lugares, uma capacidade para mais de 80 mil pessoas, 85 mil pessoas. É esse o número que o São Paulo está trabalhando aí para que o estádio do Morumbis seja reformado exatamente para o centenário do São Paulo lá em 2030. Então o São Paulo quer que a W Torre apresente esse projeto agora no final do ano, para que já no início de 2025 o São Paulo consiga apresentar esse projeto aí para o público, para os torcedores do São Paulo. Tudo tem que ser aprovado ali por conselho, todo aquele trâmite legal interno. Então vamos aguardar, que em breve a gente deve ter novidades aí sobre a reforma do estádio do Morumbis. E em breve também a gente pode ter uma novidade em relação ao letreiro lá do Morumbis, né? Saiu o estádio Cícero Pompeu de Toledo e ainda não entrou o Morumbis ali, o naming rights. E ontem o Eduardo Toni explicou pra gente quando que esse nome, esse letreiro pode entrar de fato lá no estádio do Morumbis. Que pendengue, hein, Michele? Vamos conferir aí. Veja, o Júlio dizia disso desde o primeiro momento na campanha de eleição dele. São Paulo não vai ser a primeira SAF, nem vai ser a última. A gente teve o primeiro momento das SAFs, agora talvez a gente entre num segundo momento. Não é alguma coisa que nós temos no radar, não é alguma coisa que esteja no nosso planejamento para 2030. Este não é um plano que estamos trabalhando para 2030. Não pensamos fazer a SAF. O estádio é um equipamento que pode ficar fora de uma possível SAF, como por exemplo o caso do Vasco, né? O estádio São Januário, salvo engano, ele não fazia parte do projeto da 777. Então, você tem modelos de negócio para o estádio. O estádio é um equipamento do São Paulo. Eu não consigo imaginar São Paulo abrindo mão desse equipamento. Michele e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, importante a gente dizer, eu já trouxe essa informação aqui até também no site gazetesportiva.com, é a Mondelez, né, que é a dona lá do Chocolate Bis, que já está conversando com a prefeitura há algum tempo para tentar colocar o letreiro lá. Por que não foi colocado ainda? Era para ter sido colocado em fevereiro, março desse ano agora de 2024. Porque o letreiro caiu na lei da ficha limpa. Há muito tempo que a gente já não tem outdoor aqui em São Paulo, né? E a lei Cidade Limpa, exatamente como me lembra aqui o diretor. Por quê? Porque aquela palavra, o bis ali, o sufixo bis da palavra Morumbis, ele é como lá no chocolate, o envelope ali do chocolate. Então aí caracterizou que seria uma propaganda e não um letreiro, não um naming right. Aí já viu, né, Michele? Vai lá para a prefeitura, volta daqui, vai dali, vamos ver quando que vai sair esse letreiro aí do estádio do Morumbis, viu, Michele? Devolvo para você, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais de campo e bola, né, que o torcedor também quer saber aqui no Gazeta Esportiva. Eu acho que uma coisa é outdoor, que eles ficavam poluindo a cidade. Agora sim, uma Times Square, igual lá em Nova York, que você tem vários
brilhando. É bonito aquilo lá. Eu também acho bonito. Eu acho bonito. Acho que eles têm que, sabe? Ele tá com a ficha limpa na cabeça porque ele trabalhou nas eleições, o Zé. Cidade. Eu só discordo do São Paulo em tirar o nome do Cícero Pompeu de Toledo. Eu também. Acho que a história, ele foi um grande dirigente do São Também Paulo, acho. né? Eu acho que não precisava tirar, Sim. podia continuar Se no o nome estádio dele Cícero tá lá, Pompeu tem Toledo motivo. ou Morumbis. Ó, Pacaembu. É, Paulo Dr. Machado de Carvalho. Poxa, ou Pacaembu. Exatamente. Estádio Cícero Pompeu Toledo ou Morumbis. Não, a história do Cícero é muito rica no São Paulo. E não vai morrer, não vai morrer. E isso também é muito importante, claro, o recurso financeiro que o São Paulo, o aporte financeiro que o São Paulo está fazendo, isso faz parte do jogo, mas isso não é uma coisa ad eterna, tem um prazo esse contrato, né? E o estádio Cícero Pompeu Toledo sempre, para mim, sempre será Cícero Pompeu Toledo ou Morumbi. E parabéns ao São Paulo pela iniciativa, né? O patrocínio Morumbi tá tudo certo, né? Dinheiro, o clube precisa de receita, mas não pode esquecer e apagar a história do Cícero Pompeu de Toledo. Medo, calafrios, gritos. Hoje tá tudo liberado porque é dia das bruxas. E apesar de não ser filme de terror, o futebol tem tudo a ver com isso. E o Alexandre Silvestre, nosso bruxinho... Continua, se não continua, por enquanto ele está super inserido aí no planejamento do São Paulo para 2025. Já trouxemos aqui que o Tricolor vai fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos, né, na Flórida, jogo em Orlando, jogo em Miami, vai enfrentar o Cruzeiro lá, num amistoso e depois um outro time que ainda será anunciado. Zubeldia participando normalmente das reuniões para o planejamento da temporada de 2025, até porque ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Então, por enquanto, segue como treinador do São Paulo. Claro, o futebol é dinâmico, como costuma dizer o presidente Júlio Casares. São Paulo ainda tem alguns jogos para fazer no Campeonato Brasileiro. Se houver aí uma catástrofe, o São Paulo não conseguir nem vaga para a chamada pré-Libertadores, claro que o planejamento pode ser refeito. Zubeldia pode ser trocado, mas por enquanto segue como treinador do São Paulo. E o São Paulo hoje, lá no CCT da Barra Funda, fez um jogo amistoso, né, ali, um jogo treino contra a equipe sub-20 do Esporte Clube São Bernardo. Não é aquele São Bernardo que a gente costuma ver aí na Série A1 do Campeonato Paulista, não. É um outro. E aí o São Paulo fez um jogo contra o sub-20 dessa equipe usando os reservas. O São Paulo estava com os reservas. E ali entre os reservas estava o Alisson, recuperado aí de uma lesão grave que ele teve recentemente no tornozelo. Teve que passar por uma cirurgia. A expectativa é de que ele jogasse só no ano que vem, mas hoje treinou lá, participou desse jogo treino. O São Paulo ganhou por 5-0, teve gol do Ferreirinha, gol do Galo, gol do Nestor, 2 gols do Sabino. O Alisson participou e pode ser relacionado para o jogo contra o Bahia na terça-feira que vem, duelo direto ali por uma vaga na Libertadores, porque o São Paulo e o Bahia estão coladinhos na tabela de classificação. São Paulo com 51 pontos, Bahia com 46. Então é um jogo super importante e o Alisson podendo voltar, podendo ser relacionado. Ele que vinha sendo uma peça muito importante para o técnico Zubeldia até sofrer uma lesão contra o Grêmio lá no mês de julho no estádio do Morumbis. Tá certo, Michele? Devolvo pra você. Beijo grande. Feliz Halloween aí pra todo mundo, tá bom? Tá bom. Você tem medo do quê, Zé? Ô, Michele, nossa senhora, eu tenho medo de boleto, viu? O negócio aqui é o boletão. Quando vem o boleto da escola do Theo, meu Deus do céu, aí dá um medo, dá até arrepio. Tem boleto que faz assim... Não, sabe qual faz assim? Da rematrícula. Porque aí você paga a rematrícula, depois tem matrícula, depois tem reserva de vaga e depois... Gente, São 3, você quer o quê? nossa, com as mensalidades continuando, é uma loucura. É sangue no olho, tapa na orelha. Eu não tenho nenhuma, tem boleto pra caramba também. Não tem jeito. Bom, E eles chegam, hein? Chegam. Não atrasa um dia e aparece. Você fala, hoje ele não vem. Tá lá o bichão na hora. Ele vem. Ô, se vem. Olha, vocês vão falar do boleto, não? Não, do tricolor. Do tricolor. O boleto Do Alisson. O Alisson e o Alisson. Assim, E do Zubeldia. O Alisson teve, obviamente, uma lesão que ninguém gosta de ter, uma das piores, né, que os jogadores acabam tendo por aí, mas o São Paulo, ele não pode, entenda o que eu vou falar, o Miller vai entender, se apequenar, lamentar a ausência do Rafinha, do Ferreirinha, ficou lesionado, do Alisson, pela grandeza que é o São Paulo. É claro que são jogadores que fizeram falta, mas não pode jogar todo o desempenho da temporada pela ausência do Alisson e, por exemplo, o Ferreirinha que voltou agora, o Alisson também voltando. São voltas importantíssimas, Miller, mas você não pode canalizar que esse foi o problema do São Paulo, em hipótese alguma. Michele, a temporada do São Paulo é uma temporada, para mim, assim, fraca.
né? Ah, vaga da Libertadores. Lógico, vai abrir agora um G6, beleza, vaga da Libertadores, como diz o Chico. Não foi mais que obrigação. Então é muito pouco para a grandeza do São Paulo. Acho que se ele não conseguir uma vaga na Libertadores, o Zubeldia não fica. Não fica? Não. Se não classificar para Libertadores, ele não fica. Você fala classificar para Libertadores de forma direta. Tipo quarto não. lugar, Até quinto, os 6. sexto? Até o tá sexto bom. colocado. Porque aí realmente a coisa Porque pode também se não ficar complicar, até o sexto colocado, é um ano Poxa. que, né? O que aconteceu? Para a arbitragem lá no Salvador, segundo o Arnaldo também, participa da reunião com a pré-temporada. Tá pendurado. Está pendurado e participa da reunião com a pré-temporada, Arnaldo. Isso é um bom sinal para quem quer que ele fique? Fala. O Arnaldo tá cheio da risada, hoje não fala nada. Você fala alguma coisa, Arnaldo, tudo bem? Caiu Você acha que mudou dinheiro, alguma que coisa? foi? É isso. Depois que a gente falou em fritura, os caras, vem cá, Zubeldi, vamos participar da reunião para pré-temporada. Essa aí já Foto, está... né? Andei vendo umas fotos, né? Na verdade, né, Tironi, a classificação do São Paulo para a Libertadores, ela está cada vez mais próxima, certo? Aliás, porque o São Paulo nunca saiu da zona da Libertadores desde que o Zubeldia assumiu o time na... Posso falar um negócio pra vocês? Pode falar. Olhando de fora, É. vai ficar o Zubeldia ano que vem. Ah, bom, isso tá bom, né? Acho que é o Vai mínimo. ficar. E o Paulista, se perder, tá fora. É, por aí. Anota aí. Exato. O que tem acontecido agora são algumas situações, definição de pré-temporada nos Estados Unidos. Ô, professor, a nossa ideia é lá, nós já fechamos a pré-temporada nos Estados Unidos. Nós vamos. Necessidade de redução do elenco. Que, aliás, né, a direção não fez, fosse talvez outro treinador, porque tem treinador que com 40 ele não trabalha. Ah, você tem 40 aqui, ó, você pega 10 e coloca em outro lugar, meu velho. Já aconteceu, o Rogério fazia isso. Não. Com 40 eu não trabalho. Ah, tá, não dá para dispensar. Treina em outro período, treina com outra comissão. Então, o Zubeldia está treinando com Orejuela, com Mendes, 40 e tantos. E está fazendo avaliações, né, de jogadores. A lógica indica, desde sempre, a permanência do técnico. Hoje teve jogo treino pela manhã contra o São Bernardo, dos reservas. São Paulo chegou de 5-0, sei lá o quê. Parece que não vale nada. Foi assim que o Eric ganhou a posição, né, para jogar. Então, ele vem tentando, com os que não estão atuando com tanta frequência, colocá-los em um ritmo de jogo, tal, não sei o que lá, porque o São Paulo está jogando de 10 em 10 dias. E esse jogo com o Bahia, ele é o confronto direto restante nessa zona da Libertadores. O Bahia está atrás, né? Por isso que eu falei, acho que o São Paulo empata, não deixa o Bahia se aproximar, aí pelo menos a sexta vaga está encaminhada. Aí o São Paulo vai voltar a jogar em casa. Depois de 50 dias. Começaram a vender os ingressos do jogo do Atlético Paranaense, e aí o São Paulo terá 6 partidas. 3 em casa, estádio, Morumbi, e 3 fora. Porque até agora, desde o jogo com o Botafogo, o São Paulo não jogou no seu estádio, o que parece ser normal. Não é normal. Desde o jogo com o Botafogo, o início dessa situação, o São Paulo não jogou no seu estádio. Então ele joga terça contra o Bahia em Salvador, Mas, sábado contra o Atlético Pelo Paranaense. visto, é melhor vocês irem se acostumando. né? Então, é isso aí. Vai, o que aconteceu ontem. Shakira, vai. Aí, ih, rapaz. Dá uma risadinha pra nós, Arnaldo. Olha lá. Brincadeira. Massa? Você Ainda reclamo do técnico. Nossa, mãe do céu. Olha. Muito bem. O Fábio mesmo saber falou, os estão gols fritando o Arnaldo agora. Exato. Quer saber dos gols do jogo treino? Quero. Galopo Opa! de pênalti. Sabino 2. Ó. Você gosta, não gosta? Deixa eu ver os outros aqui. Tem aqui. Vamos ver quem mais, se você acha. Ih, não sabe, também já tá. Ferreirinha e Rodrigo Nestor. São Paulo tem 40 jogadores? 40 Tem jogadores. elenco? O Não, Orejuela minha tá não. lá, pensa. Ele deve estar 4 carimbando goleiros. papel, 37, timbrado. 36. Pensa que o Orejuela tá lá. Deve ser o maior contrato da na história verdade- do futebol. na Foi a primeira verdade- contratação do Na casal. verdade, outra coisa que a gente mal fala aqui, mas que é importante, porque tem Jackson Mendes também tá lá. Tem 36 e agora o Alisson treinando com os demais. Os 2 lesionados são o Michel Araújo, com aquele negócio tiramento no lateral, e o Pablo Maia. O Michel Araújo ainda pode voltar até o final do ano. Pablo Maia só o ano que vem.
A gente vem falando, por que tem 40, 36 treinando? Porque não teve lesão. Não teve lesão. Também Praticamente não teve lesão. o Orejuela não dá para ter Isso lesão. aí, acho que talvez não está sendo avaliado. Você lembra como é que era o São Paulo ano passado, até o ano passado? Lembra, né? Muito bem, vamos conferir. Meus amigos são paulinos, falando aqui sobre o novo Morumbi, ou Morumbi, né? A única coisa que me chateia no fato do novo estádio é que o São Paulo, infelizmente, vai ficar alguns anos sem utilizar o Morumbi. Porque quando for ocorrer a reforma, o São Paulo vai ter que jogar em outro estádio, provavelmente no Pacaembu. E vai perder um pouco da sua força, bastante da sua força, né? A gente sabe que o Morumbi, ele é um estádio histórico e único que dá para o São Paulo uma força que às vezes o São Paulo não tem, né? O próprio jogo contra o Botafogo teve muito disso. O Botafogo é um time superior ao São Paulo, o Botafogo é um time melhor que o São Paulo, mas no Morumbi, se não fosse aquele erro grotesco do Luiz Gustavo e perca de pênalti, perca dos pênaltis na fase alternada, a falha de gol do Caleri, sabe? O São Paulo, mesmo sendo inferior ao Botafogo e muito, quase eliminou. E isso é o poder do Morumbi, que eu falo, já disse aqui no pré-jogo, né? Que o Morumbi, eu acho que é um dos poucos estádios no quesito Sul-América que tem uma energia diferente. Você pode colocar o Morumbi, a Bombonera e o Monumental de Nunes, né? São estádios em que o estádio tem vida própria. Que o time pode ser ruim, a fase pode estar péssima, mas principalmente em noite de Libertadores da América, o time se transforma. O São Paulo foi eliminado no Morumbi, lotado, com energia, tudo. Mas eu tenho certeza que se fosse em outro estádio, se fosse em outro time, São Paulo... Cara, sabe? São coisas que só o Morumbi é capaz de proporcionar pro São Paulo e pro São Paulino. Então, é uma pena, provavelmente, eu espero que isso se desenvolva logo, porque a gente sabe que reforma já é demorado. Aqui no Brasil, uma reforma que é para durar 6 meses, dura 2 anos, você sabe como é que funcionam as coisas no Brasil aqui, né? Então, quanto mais cedo isso sair do papel e a reforma começar, por mais que o planejamento seja para 2030, para o ano do centenário, não sei, cara, assim, deixar para começar isso só em 2027, por exemplo, para você ter 3 anos de reforma é muita coisa, né? Mas talvez aí 2 anos, 1 ano, eu não lembro em quanto tempo que o estádio do Palmeiras foi reconstruído, não sei se foi em 2 anos, é muito tempo também, 2 anos, né? Então aí, vamos supor, no mínimo do mínimo, você perde 1 ano na construção do Morumbi aí, uma temporada que o São Paulo vai jogar fora de casa, 2 temporadas que o São Paulo vai jogar fora de casa, sem o Morumbi, é algo que faz falta. E nesses anos, o São Paulo tem que ter um time competitivo. Nesses anos em que o São Paulo vai ficar fora do Morumbi, o São Paulo tem que ter um time que seja capaz de segurar o tranco fora do Morumbi. Porque não vai ter o Morumbi para segurar o tranco. Não vai ter 50 mil torcedores, porque o Pacaembu deve ter uma lotação máxima de 40, 45 talvez. O Morumbi não vai estar lá para empurrar o São Paulo, para aguentar, e a torcida não vai estar lá para aguentar toda a pressão de times medíocres que ano após ano passam pelo São Paulo. Então são muitos fatores, são muitas coisas que eu penso, mas o resultado final, um novo estádio, ou que seja mesmo um estádio remodelado, acho que é o que vai acontecer, vai permanecer a mesma estrutura, porém com reformas, provavelmente uma cobertura, um novo modelo de anel por fora, aquela pista, toda aquela parada lá vai ser... Tem que ver o que vai fazer com o escudo do São Paulo, né? Que aquele escudo é algo tão emblemático. Eu acho que não deveria sair dali, deveria deixar um lugarzinho ali para aquele escudo continuar ali.
seria algo legal, mesmo que fizesse ali um molde, né? Deixasse a arquibancada ali com um molde, deixando o escudo no meio para, sabe, relembrar daqui a 30, 40 anos, relembrar e fazer menção àquele escudo ali que é algo histórico do São Paulo. Vai perder ali 15, 20 fileiras, talvez, de cadeiras, mas é algo que é mais importante do que algum número de torcedores. Enfim, são coisas a se pensar. O Morumbi vai ficar talvez um pouco mais parecido com o Monumental de Nunes e também um pouco mais parecido com o Beira-Rio, que é um bonito estádio também, né? O modelo do Beira-Rio assim e tal. É interessante, eu estou um pouco ansioso, mas penso em várias coisas referente a esse assunto. A gente tem que falar também do time, o time do São Paulo, que, ao meu ver, tem por obrigação sim se classificar para a Copa Libertadores da América. Fase de grupos direto, agora que Atlético eu não sei nem que colocar, depois eu tenho até que olhar em que colocação o Atlético tá. Agora que Atlético e Botafogo estão na final da Libertadores, essas vagas aí o Flamengo também tá na final da Copa do Brasil, então são vagas que vão se abrindo para o São Paulo, facilitando que o São Paulo entre na fase de grupos da Libertadores, e é obrigação do São Paulo. Tem muita gente que critica e cobra o Zubeldia, eu acho que sim deve ser cobrado, eu acho que sim o Zubeldia tem que ser criticado por algumas escolhas, insistiu muito tempo com o Rafinha, ainda insiste com o Luiz Gustavo, mesmo tendo o Santilongo lá, que para mim tem mais fôlego, tem mais perna que o Luiz Gustavo. Insistiu tanto tempo aí com o Luciano em jogos que não era para ter insistido, em que o São Paulo teve um a menos dentro de campo, porque o Luciano não ajudava na criação. Insistiu nesse modelo de jogo, porque, pô, se você quer permanecer com o Luciano, muda o sistema, coloca o Luciano de segundo atacante, pô, mexe. Tem como. Hoje o São Paulo desse ano, ele tem mais peças, ele te dá mais opções, ele te dá mais variações para você não ficar preso a um sistema só. Esse para mim é a minha principal crítica ao Zubeldia. Você quer permanecer com o Luciano dentro de campo? O Luciano é o artilheiro do time da temporada. Ele é importante. Então muda o sistema. Muda o sistema, coloca 3 volantes ou joga com 3 zagueiros. Joga o Luciano para segundo atacante, que é o lugar que ele rende mais. Faz ele não ter obrigação de armar jogo, porque, cara, quanto mais o Luciano pega na bola no meio de campo, na intermediária, eu fico desesperado, porque ele erra passe, ele mata contra-ataque, ele só faz jogada errada. Então, para mim, essa é a principal crítica minha ao Zubeldia, achar um lugar pro Luciano ou sacar ele do time. Para mim, o time, ele fica mais... Eu acho que falar rende mais é um termo meio estranho de se falar, mas... O São Paulo sem o Luciano tem mais variações do que com o Luciano. Com o Luciano, o São Paulo se torna um time muito lento e previsível. Sem o Luciano, o Lucas por dentro e Ferreira e Rato que seja, ou Ferreira e Eric, que para mim é a escalação ideal, o Lucas por dentro, Ferreira e Eric. Com esses 3 jogadores, o São Paulo fica um time mais rápido, o São Paulo fica um time mais leve, por mais que o Eric não seja um gênio da bola, o Eric é um cara que faz o que o Ferreirinha faz, só que pelo outro lado. A gente tá vendo que o Wellington Rato não tá numa boa fase, o Wellington Rato tá gordo, tá pesado, nem os cruzamentos da área, que é o forte dele, ele tá conseguindo acertar mais, a bola tem hora que passa, vai rápido demais, vai longa demais. Então, a minha principal crítica ao Zubeldia é ele permanecer sempre com o mesmo sistema, a permanecer sempre com as mesmas peças, e se você mantém sempre o mesmo processo, você não vai ter resultado diferente. Se você escala sempre o mesmo time, você não vai ter um futebol diferente. Então eu cobro do Zubeldia que ele teste, que ele mude. O Luciano não tá rendendo. Testa o Rodriguinho, testa o Galopo de 10, testa o Nestor de 10. Por que o Luciano pode fazer o 10 sem ser meia e o Nestor não pode fazer aquela função? Por que o Nestor não pode jogar centralizado? A gente nunca viu o Nestor jogando ali. A gente nunca viu o Nestor atuando centralizado. A gente só viu o Nestor atuando pela esquerda. Por que o Galopo não pode fazer aquela função? A gente nunca viu o Galopo jogando ali. A gente nunca viu o Galopo tentando armar jogo.
E o Galopo, por mais que muita gente critique e eu também critico, o Galopo tem mais características de meia que o Luciano. O Galopo é mais dinâmico que o Luciano, ele se movimenta melhor que o Luciano, ele tem por característica, jogava no Banfield, ele tem por característica mais facilidade de dominar a bola e girar o corpo. É só questão de ter oportunidade. Tem o Rodriguinho, o menino da base. Então, assim, traz o Lucas pra dentro, faz o simples, traz o Lucas pra dentro pra jogar ali. O Lucas não é meia, eu também sei, o Lucas não tem o passe do Ganso, também sei, mas o Lucas, por característica, pode render mais que o Luciano, com arrancada, com drible, com a roubada de bola, que o Lucas às vezes ele rouba bola. Então, essa é a minha principal crítica ao Zubeldia, é ele se prender demais, é ele não experimentar, não mudar, fazer sempre a mesma coisa. Ele, pô, tem muita gente que fala panela, eu acho que panela é uma palavra forte, mas demorou a tirar o Rafinha que tava pesado, demorou muito tempo. Ali, pra mim, o Luiz Gustavo não dá, cara. O Luiz Gustavo pra mim teve bons momentos, mas é um cara que me irrita um pouco. Eu acho ele meio lento, meio duro. Acho que ele já tá velho, as articulações dele estão. Eu não sei, o jeito que ele corre às vezes me incomoda. Parece que ele tá piado, como diz aqui no Goiás, parece que ele tá piado. O Zubeldia é um péssimo treinador? Não. Pra mim, o Zubeldia, ele é até um bom treinador, porque ele fez esse time do São Paulo jogar um futebol que é razoável, que é satisfatório. Mas pra mim chegou no limite. Bateu no teto. O futebol de São Paulo bateu no teto. E eu acho que pode render mais. Mas pra isso o Zubeldia tem que começar a reinventar e mexer nesse time. Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.